vocês? Espero que sim! Está começando mais um Como Seria com a Psico das Emoções. E o Como Seria de hoje vai falar sobre relacionamento com a mãe, emocional e alimentos. Isso mesmo! Você sabe o que essas três coisas elas têm a ver? Não? Então vem comigo que eu te conto. Bom, nós vamos começar pela questão alimentar. Você já parou para perceber que os alimentos, eles têm energia, por isso que a gente, se alimenta deles, e os alimentos, eles nos causam algumas sensações, tá? E também emoções, isto mesmo. Você já parou para pensar o quanto de informação quando a gente come, aquele alimento nos traz? Você nunca parou para pensar nisso? Então experimente aí na sua casa, quando você estiver aí, pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, o chá da tarde, pode ser a janta ou o lanchinho da noite. Comece a perceber quais as sensações ou sentimento que os seus alimentos trazem para você. Isso mesmo. Te deixa mais ativa? Te deixa mais cansado? Te deixa triste? Te deixa animado? Comece a perceber, até mesmo para você depois ir separando o que te faz bem ou não, tá? A segunda dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: a nossa alimentação, gente, ela vai falar da nossa relação com a mãe, porque a mãe é a primeira via de veículo da gente receber o alimento. Nós aprendemos a receber o alimento, tá? A nos nutrir pela nossa mãe, desde lá da barriga. Depois, quando a gente nasce, independente, de ser a mãe mesmo que ali carregou a gente passa a ter um segundo aprendizado de como receber, de como se nutrir, de como aquele alimento ali vai fazendo que a gente vá evoluindo, o leite materno. E tudo isso são informações que a gente só vai recebendo pela ação. A ação de se alimentar, de mamar ali na mãe ou na mamadeira, que seja, tá? E de acordo com como essa relação, desde lá da barriga, for constituída com essa mãe, com esse filho, será a nossa relação alimentar depois, quando a gente vira adulto, né? Então, é muito importante. É muito importante você compreender, se você tem uma questão ruim com a sua mãe, você parar para pensar como que é a sua alimentação. Se é muito regulada em excesso, se é muito relaxada, tá? E aí é bom você entender que tem uma questão toda emocional aí com a tua mãe. Isso mesmo, a mãe foi a primeira pessoa que a gente aprendeu, ali a se alimentar e entender o que é aquele alimento, por que ele é bom, tá? Então, as nossas questões, quando fala de nutrição, de gerar coisas boas, de se alimentar de coisas boas, vai falar dessa alimentação materna lá que a nossa mãe nos ensinou, ou depois quando a gente vai para o peito, a pessoa que representou lá a nossa mãe. E que se você tiver conflito com a sua mãe, tá? Se você se identificou com isso que eu falei para você, e você já tentou, ali conversar sadiamente, procure um profissional que tenha especialização em saúde mental e na parte de nutrição emocional, que eu tenho certeza que vai ajudar você a entender toda essa questão aí da nutrição, da rejeição, do apego alimentar, ok? É muito importante que você perceba isso, é muito importante que vocês tenham essa consciência e sim, perceba que um tratamento pode fazer com que você melhore a sua relação e fique mais saudável com a sua mãe. E também, em contrapartida, a questão alimentar, gente, para quem é diabético, para quem é obeso, para quem é magro demais, para quem tem problema de gastrite, a questão toda alimentar, tá bom? Qualquer patologia ou qualquer doença tem um fundo ali emocional que precisa ser cuidado. Se não for cuidado, será tratado superficialmente, tá? Então é importante que se trate a raiz ali emocional para que se tenha mesmo ali um trabalho muito bem feito e com resultados, tá? Não sei se vocês
aí já, vamos dizer assim, já se identificaram com alguma coisa que eu falei até agora, mas é muito importante que, para começar a despertar isso, vocês comecem a entender esse universo de escutar o seu corpo melhor, de escutar o que ele diz através do que ele sente de quando ele recebe, porque assim é que a gente age não só com a nossa questão alimentar, mas tudo que a gente recebe do mundo. Vai de acordo com como você sabe receber, e como, porque vai de acordo com o que a sua mãe lhe dava e como você recebia, tá? E essa questão toda, gente, se for pro lado, vamos dizer assim, mais conflituoso, a gente aí consegue fazer um bom tratamento. Se for para um lado que você consegue perceber que não tem um conflito, né? Mas assim, tem alguma questão ali que envolve mesmo, também tem. Então, é só você, né, se amar e ir buscar essa ajuda, porque tem solução para você ter esse olhar de um outro lugar, tá bom? Bom, gente, então, como seria de hoje? É isso. Como seria se você começasse a perceber as suas emoções através do que você alimenta? O que você come? Qual é a emoção que vem quando você se alimenta? Seja um doce, seja uma comida, seja um salgado. Qual é essa emoção e o que essa emoção traz de informação da sua vida lá da infância? E como que você pode tratar isso? Procure um profissional. Ele vai te ajudar, ok? Até o próximo Como Seria. E vai treinando aí, depois me escreve aqui como que foi esse despertar aí para você.